Liga-feira! Fala, galera! Tá no ar o Se Liga-feira. Eu sou Denise Fersan, é um prazer estar com você novamente. Se você já estava aqui no primeiro episódio, seja bem-vindo de volta. E se tá chegando agora, continua, porque tem muita coisa boa pra rolar no programa de hoje, certo? Então, se você tá aí, continuou. Se você tá aí e continuou, se liga no rolê, bora conferir a programação do final de semana e da semana inteira aqui em Feira de Santana. Se liga no rolê! Nos dias 28 e 29 tem estreia do espetáculo Soraya, realizado pelo Feira Tem Teatro, uma comédia musical inspirada nas músicas de Zé Brito que não dá pra perder. Na quarta-feira, dia 27, às 17 horas, tem um encontro especial Sebrae Delas, no Área Hall, um evento incrível para mulheres empreendedoras, cheio de aprendizado, network e muito samba. Na sexta-feira, dia 28 de março, às 20h30, tem Sambate lá no Varandinha, com um ensaio aberto do coletivo Clementinas. Samba de primeira para quem ama um bom rolê. No sábado, dia 29, o humorista Ítalo Senna chega com o espetáculo Duas Conversas, no Centro Cultural Amélia Amorim. Se liga, porque esse show promete arrancar boas risadas. E atenção, papais e mamães, no domingo, dia 30, começa a nova temporada do Domingo Tem Teatro, com o espetáculo O Circo do Palhaço Tizil, uma apresentação inédita que vai encantar as crianças e toda a família. A diversão começa às 9 horas com atividades lúdicas e segue até às 10h30 com espetáculo teatral. Já marca na agenda e chama a galera, porque essa semana tá cheia de coisa boa. E aí, curtiu? Escolhe o rolê do final de semana e chama sua galera pra curtir bastante. Agora, vamos para o nosso bate-papo com a nossa convidada especial, gente. Ela que é musicoterapeuta, educadora musical, estudante de psicologia e tem mais de 20 anos de experiência usando a música para transformar vidas. Olha que chique. Pois é. Então, com um trabalho voltado para o neurodesenvolvimento, ela capacita famílias e profissionais, ajudando no acompanhamento de pessoas com TEA, síndrome de Down e outros desafios. Então, seja bem-vinda, Caroline Lopes. Obrigada, Deni. Gente, maravilhoso estar aqui. Muito obrigada, Deni. Obrigada, Se Liga-feira, por eu estar aqui. E vamos lá, ter uma conversa gostosa aí. Minha gente, é um prazer chamar a Carol aqui, eu enquanto educadora. Pra mim vai ser, assim, riquíssimo esse bate-papo, porque eu lido com esses desafios todos os dias na sala de aula, enquanto professora de música. E aí, você de casa vai perguntar, Denise, então por que tu também não atua enquanto musicoterapeuta? A gente vai tirar todas essas dúvidas aí. Não faço terapia, não. Essa parte, quer dizer, só a minha terapia. Mas musicoterapia não faço. E ela vai trazer pra gente, né, todo esse conteúdo, certo? Muito obrigada, Carol, pela sua presença. É muito rico pra mim estar diante de você, uma profissional incrível, que quando eu preciso também eu ligo pra ela, Carol, me socorre. E assim, ela tá prontamente, né, assim, preparada, enfim, para poder dar essas dicas, viu, Carol? Muito obrigada. E eu também, quando preciso, eu ligo pra Denise, Deni, e aí, tá? É bem recíproco. Bem, então, a música, a gente sabe que a música, ela tem um poder incrível, né? Enfim, a gente falou isso no último bate-papo, do teatro e da música, enfim, das artes. As artes têm um poder muito incrível, e a música também, com a música também não é diferente. E aí eu quero saber, né, que nem todo mundo entende que a música, ela também pode ser usada para fins terapêuticos. E aí eu quero saber para você, quero perguntar para você, o que é musicoterapia e como ela transforma vidas no dia a dia. Certo. Na verdade, a música, ela está presente em vários ambientes, né? Tanto na cultura, na educação, na área da saúde. Por muito tempo no nosso país, a música ficou ligada só ao entretenimento, né? E aí, aos poucos, ela foi entrando dentro da educação, né? Hoje, todas as escolas particulares, ela tem educação musical. A maioria das públicas também tem educação musical. E depois vem a musicoterapia. Só que a musicoterapia, ela é confundida muitas vezes com a educação musical, né? O professor de música dentro da escola, ele ensina instrumento, ensina a cantar, ensina a história da música, a produzir música, né? Então, é aquele contato de fazer música, né? Que isso tem um fim terapêutico, uma atividade terapêutica, é legal, e aquilo, né, vai desenvolvendo. O estudante, ele pode se tornar um artista, mas ele pode só a música ser um desenvolvimento ali da vida dele. Né? Uma qualidade de vida melhor. Mas a musicoterapia, ela já não é parte da educação.
né? Ela tem fins não musicais. Então, através da música, dentro da terapia, a gente vai trabalhar a fala, a cognição, a socialização, a comunicação, a expressividade, que muitas vezes o paciente está ali, ele tem uma dificuldade de verbalizar certas coisas na psicoterapia, por exemplo, né? E dentro da musicoterapia, com aquele envolvimento da música, de produzindo ali o som, ele verbaliza alguma coisa que está ali dentro dele, ou nem verbaliza, através da música ele já expressa aquilo que ele está sentindo, que ele estava tendo dificuldade, né? Eu, enquanto professora de música, né, enquanto educadora musical, não posso dizer que sou musicoterapeuta, apesar de ter alunos, né, com neurodiversidades. Isso. Né? Então, não posso dizer, tipo assim, por eu trabalhar, enfim, com a aula de música em sala de aula e ter esses determinados alunos, não quer dizer que eu sou musicoterapeuta ou faço um trabalho de musicoterapia. Não. O profissional da musicoterapia, ele precisa ser formado em musicoterapia, ou graduado ou pós-graduado. Tem pela lei, né, que a musicoterapia ela foi regulamentada ano passado, 2024, apesar de ter mais de 50 anos no país, já ser reconhecida por faculdade, por plano de saúde, por tudo, mas foi regulamentada pelo governo ano passado, né? E aí, o profissional precisa ter formação. A partir de agora, só graduações, né? Para ser musicoterapeuta. Infelizmente, a gente encontra várias pessoas dizendo que são musicoterapeutas, mas não têm a formação, assim como o professor de música. O professor de música ele também precisa ter uma formação de licenciatura em música para ele atuar dentro da escola. Mas muitas pessoas, infelizmente, assim, aprendi a tocar um violão, aprendi a tocar um teclado, estão dentro da sala de aula atuando, né? Mas o ideal, o correto seria o profissional, né? Entendi. Bem, você tem uma trajetória de trabalho incrível que eu acompanho nas redes sociais de Carol. Ela vai deixar aqui as redes sociais para você seguir também. Então, uma trajetória muito incrível acompanhando, né, famílias e profissionais dentro dessa área. E a minha pergunta é, o que motivou você a seguir esse caminho, né? E como a música pode realmente ajudar no desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais? Eu conheço um pouco da trajetória de Carol, né? E um pouco da história dela. Mas eu quero que ela conte pra vocês o que motivou ela, assim. Porque Carol, antes de ser musicoterapeuta, ela é educadora musical. Então, ela também estava nesse contato diário com alunos na sala de aula. E eu quero saber o que te motivou. Falar assim, não quero ser só educadora musical. Eu quero também ser musicoterapeuta. Verdade, gente. Então, quem me motivou a ser professora de música foi Denise. Denise foi minha primeira aluna de música. E aí a gente foi crescendo juntas e tal. E eu me formei em licenciatura em música, fui para bacharelado em música e fui entrando na academia musical, né? Sim. E a partir disso, o sistema que a gente tem educacional, ele meio que sufoca a gente. Eu ainda adoro dar aula, eu ainda acredito muito na educação, acredito na educação musical. Só que o sistema, ele meio que corrompe, né, as coisas. É uma quantidade grande de alunos, onde você não consegue dar aquela atenção individualizada para cada um. Né? É a questão de ter um profissional, um professor de música para uma escola inteira, mas tem vários de português, vários de matemática, vários, e a gente ter aquele excesso de trabalho. Ou então a escola muitas vezes pega o profissional de música, o professor de música, para ser o decorador do Dia das Mães, do Dia dos Pais, e que tem que parar lá o conteúdo que ele está dando para a sala para ele fazer outras coisas que a escola quer de datas festivas, né? Então, já o musicoterapeuta, porque como é que eu cheguei à musicoterapia, né? Eu comecei a me angustiar com essas questões do sistema educacional, não com a educação. Sim. Porque eu ainda acredito nela. E foi quando eu me formei em licenciatura em música, fui para bacharelado em música lá na UFBA, em instrumento, e eu tive contato com a pós-graduação em musicoterapia. Sim. Quando eu cheguei na musicoterapia, eu vi um outro mundo, um outro caminho. E eu falei assim, eu vou fazer a educação musical aqui do meu jeito. E a criança, o adolescente, o adulto que entrar aqui, ele tem a atenção como ele deve ter
normalmente, né? Sim. Ser incluído, independente da neurodiversidade, da deficiência. E, às vezes, é só uma demanda até familiar, psicológica, que aquela pessoa está passando. Que, antigamente, quando as famílias buscavam música, era para o seu filho melhorar no desenvolvimento de vida dele, né? Vai aprender um instrumento, né? Olha, meu filho toca violão, enfim. Hoje, a procura pela educação musical, muitas vezes, meu filho está com problemas psicológicos, está com demandas específicas, eu quero que a música... Então, no senso comum, as pessoas entendem que a música é importante para o desenvolvimento, né? Ela sai um pouco desse âmbito do entretenimento e entra dentro da educação. Quando eu vi a musicoterapia indo para a área de saúde, foi quando eu me apaixonei. Aí eu continuo com a escola, né? Não dentro da sala de aula, mas continuo acompanhando todos os professores, a questão toda. E hoje eu estou na clínica, né? Atuando com uma equipe multiprofissional. Aí o musicoterapeuta, ele atua com o terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o psicomotricista, com o psicopedagogo, com o arteterapeuta. Então, existe um arcabouço enorme de pessoas para ajudar a transformar a vida de pacientes. Dentro da escola, do sistema educacional da gente, às vezes a gente se sente sozinho. Sim. Né? Aquela questão de sempre ter um profissional para ajudar ali, para o professor de português, de matemática, mas o de música está sozinho. Né? Quando você entra numa equipe multiprofissional na musicoterapia, eu não me sinto só. Então, assim, quando eu vejo que tem uma demanda, eu tenho alguém ali da psicologia para ajudar, alguém da TO. Então, assim, sempre tem grandes nomes ali, né? Sim. Chique, viu? Grandes profissionais. Grandes profissionais, né? E também, gente, é muita gente boa trabalhando junto, né? E como já estamos aqui engajada no nosso bate-papo, então ela é uma ferramenta, a musicoterapia é uma ferramenta muito poderosa, né? No tratamento das diversas condições. Aí a pergunta é, quais são ou quais foram os maiores desafios que você encontrou no seu trabalho e como a música, ela pôde transformar e, tipo, meio que deu aquele insight pra você falar assim, ó, nossa, tô no caminho certo. Isso também é muito massa quando você tá fazendo uma formação, tá trabalhando e você vê o resultado. Então, eu quero saber qual foi o maior desafio que você já teve e também esse maior resultado. Assim, você fala, yes! Duas coisas. A musicoterapia, na verdade, eu tive uma paciente que ela não falava, ela mordia os braços, né? Chegava a arrancar os pedacinhos do braço mesmo, né? Sim. E ela já estava dentro de um ambiente onde já outros profissionais trabalhavam com ela e não progredia, né? E aí chegou um momento que me contrataram nessa instituição e eu comecei a trabalhar com música. E na primeira sessão com ela já se encantou com o teclado, né? E eu fui ajudando ela a explorar o teclado sem nenhuma insistência de que ela tem que aprender alguma coisa, né? Que não é o objetivo da musicoterapia. Ela tocando e tal. E aí eu fui dando outros instrumentos para ela explorar. E a sessão não teve nenhum objetivo específico. Ela só tinha que conhecer os instrumentos. E ela não teve nenhum comportamento assim, agressivo, de autolesão ou de querer sair do ambiente. Pelo contrário, na hora que terminou a sessão, ela não queria sair, começou a chorar e tal. E foi um trabalho que a gente foi indo, ela não falava, ela era autista de nível de suporte 3, né? A gente vai falar um pouquinho desses níveis de suporte. E ela começou a falar as primeiras palavras comigo. E aí foi muito emocionante. Foi quando eu falei assim, é aqui que eu tenho que ficar. E você falou sobre os níveis, né? Você poderia falar assim de forma resumida. Quais são os níveis, né, do TEA? Primeira coisa, o que é TEA, Carol? Diga o que é TEA e quais são os níveis, assim, né? Tipo, resumidamente, para todo mundo de casa. Porque às vezes hoje, principalmente hoje, assim, na sala de aula, às vezes as crianças, elas têm um tipo de comportamento que as pessoas logo diagnosticam, né? Sem levar e falar assim, é autista, é isso, é hiperativo, enfim, verdade. Sem ter ali um laudo médico, um diagnóstico, né, que comprove aquela neurodiversidade da criança. Então, o que é a sigla, né, TEA, e quais são os níveis assim que a gente pode encontrar? Porque a pessoa de casa também ela pode
tá observando, claro, sem chegar a um diagnóstico, mas, claro, levando a um profissional. TEA, a sigla é Transtorno do Espectro Autista. Espectro é tipo uma mandala. Não existe uma igual à outra, né? E elas têm muitas especificidades quando você pensa numa mandala. Então, a gente não tem como botar numa caixinha assim, todo autista é assim. Sim. Não. Às vezes tem um autista que ele tem hipersensibilidade auditiva, né? Bota a mão no ouvidinho e tal. O outro não vai ter. Vai ter o autista que não verbaliza, vai ter o autista que verbaliza, vai ter o autista que não tem muito traquejo com socialização, já vai ter um que vai ter um pouquinho mais. Vai ter aquele que vai ter uma fala mais robótica, que fala assim, e vai ter o que vai falar igual eu tô falando agora. Então, assim, não tem como botar numa caixinha. Por isso que é espectro, transtorno do espectro autista. Por que um transtorno? Porque ele está dentro da neurodiversidade. A nossa neurodiversidade, o mais comum, né, são pessoas que não têm esses tipos de comportamento. Então, ele tem que se adequar à nossa sociedade. Sim. E para essa adequação, ele precisa fazer tratamentos. Né? Então, com tratamentos, os autistas eles conseguem ter uma vida tranquila. Tranquila não, que ninguém tem vida tranquila. Eles conseguem, o que eu posso dizer? Ter uma vida ativa, né? Funcional, trabalhar, casar, ter filhos, estudar, eles dirigir, eles conseguem todo esse processo. Musicoterapeuta, educadora musical e agora psicologia, né? E psicóloga agora, né? Tem desse processo aí de estudantes de psicologia. Me diga como essas três áreas, elas dialogam entre si, complementam a sua vida, mas no nível pessoal, na sua vida pessoal e na sua visão de mundo também. Como isso faz com que você tenha uma visão de mundo e como reflete também isso na sua vida pessoal. Quando eu entrei na educação musical, foi meio que inocente. Eu gostava de música. Sim. Né? A gente foi aprendendo e tal, foi gostando da área. Quando eu entrei na musicoterapia, eu vi que música transformava vida. Sim. Né? E quando eu me debatia com me batia, na verdade, quando eu me via numa situação que a musicoterapia não podia me ajudar e nem responder, eu sempre precisava de uma ajuda de terceiros. Né? Só que naquele momento que você está com a criança, às vezes você não tem como pedir ajuda. Né? E aí foi quando eu fui para psicologia. Né? Eu ainda não sei se eu quero ser psicóloga. Né? Já estou no 7º semestre, né? Já passou já. Geralmente é no 5º semestre que a gente fala assim, ih, não vou fazer isso mais não. Já tá no 7º, mas agora vai terminar. São 10 semestres, né? Mas, quem sabe, né? Pode ser que eu gosto muito da psicologia. Sim. Mas eu quero que a psicologia seja uma base, uma complementação para a musicoterapia e para a música, né? Então, muitas vezes, coisas que acontecem dentro da sessão ou dentro lá da Vila das Artes com educação musical, eu tenho já aqui na cabeça o que a psicologia dizia, o que eu posso ajudar, como eu posso falar, como eu posso agir naquele momento, né? Então, é muito importante na minha vida, os três, assim, juntinhos. Eu acho que todo mundo tinha que ter os três. Então, na verdade, os 4, porque além disso, eu sou artista. Tem a parte de ser artista também, né? Parte do entretenimento. Vem cá. Dentro dessas formações que você teve, eu quero que você fale, na verdade, quais foram os passos, né? Eu sei que você ficou viajando. Carol ficou viajando para São Paulo, gente. Carol estudando no Sírio Libanês. Eu sei disso porque eu sigo ela nas redes sociais dela. Me conte, dentro disso, eu vou pedir para você falar um pouco das suas formações, mas eu quero que você traga essas formações falando para o pessoal de casa, por exemplo, que tem um filho, que percebeu, né, alguns comportamentos, que há essa desconfiança, nessa atenção também, que vem muito dessa atenção dos pais. Então, qual o primeiro passo quando você observa que o seu filho tem, ou enquanto profissional da educação, quando ele observa que a criança tem um tipo de comportamento, ou o adulto tem um tipo de comportamento? Então, qual é o primeiro profissional que você tem que procurar, né, quando tem essa leve desconfiança, né? Não sei se pode chamar assim. Então, qual profissional que a gente chamaria, né? Então, eu quero que dentro disso você fale essas duas coisas. As suas formações, né? Que fizeram com que você chegasse hoje a ser uma musicoterapeuta qualificada, enfim. E para quem tá em casa, né? Tipo assim, qual é o profissional? Tipo, descobri isso, tá estranho isso aqui, tô desconfiando. Então,
Quem eu procuro, primeiramente? Na verdade, tinha que buscar qualquer profissional de terapia, Sim. né? Porque ele vai dar as primeiras orientações. Mas dentro do nosso país existem profissionais específicos para dar o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é uma coisa e as terapias são outras coisas. Então, o diagnóstico sempre é um neuro, né? É um médico ou um psiquiatra. E dentro da psicologia, o neuropsicólogo. Então, a gente tem esses três. Esses três, eles têm, assim, digamos, a chancela de dizer que é ou não é. E ele passa para os terapeutas fazerem o tratamento daquele indivíduo. Então você já disse que você fez licenciatura em música, tá fazendo psicologia, fez musicoterapia. E quais outras formações que você já teve já, minha gente? Me conte aí um pouquinho. Maria. Eu acho que eu vou morrer e vou continuar entrando nas faculdades estudando, aí. né? Eu peguei isso da minha mãe, né? Minha mãe... Um cheiro pra mãe de Carol. Minha mãe é psicanalista, né? Sim. Já teve outras formações de biologia, então ela tá com 70 e... Não vou dizer mais... Para nos 70, tantos anos. E ela até hoje faz faculdade, e ela vai para baixo e para cima. Então eu peguei isso dela, eu gosto. Eu não tenho um propósito assim, tem gente que faz a formação porque um dia eu vou ganhar tal dinheiro. Não, eu faço porque é meu propósito de vida mesmo. Isso me faz bem e eu acho que eu quero transformar mais vidas, né? Só que eu chego a um momento que eu só posso atender fisicamente um certo número de pessoas, né? Sim. Então, eu já estou com projetos de cursos online, né? Tanto para famílias quanto para profissionais. E aí, dentro dessas minhas formações, não só para o autista, para o síndrome de Down, que não se chama síndrome de Down mais. Sim, é como agora? Aí chama de trissomia 21. Trissomia 21, corrigindo. Tá vendo aí? A gente aqui é informação, conhecimento. Ah, se liga, filha. Eu vou falar um pouquinho da neurodiversidade depois. Mas é porque, assim, todos os nomes, eles precisam passar por uma evolução no mundo, né? E isso em todas as áreas, né? Antigamente dizia que era mongoloide, debiloide, não sei o quê. Aí foi para criança especial. Também a gente não chama crianças especiais. A gente hoje chama de pessoas atípicas. Né? Então, não é uma pessoa normal e uma pessoa anormal. É uma pessoa típica e uma pessoa atípica. Né? E aí, dentro disso, a gente tem a neurodiversidade. Assim como a gente tem a diversidade de gênero, diversidade de um monte de coisa. Então, muita gente importante que a gente acha que é o suprassumo, você vai ver lá que é, de fato, um neurodiverso, um neurodivergente, que a gente fala. Por que neurodivergente? Porque não é comum igual o neuro como a gente, né? Uhum. Então, dentro dessa neurodiversidade, a gente precisa tirar esse preconceito. Sim. Né? Todo mundo tem lugar para todo mundo. Né? É verdade. Tem uma frase que fala assim, tem lugar para todo mundo no mundo. Uhum. Isso é muito massa. Minha gente, o nosso bate-papo já tá chegando ao fim. Vocês sabiam disso? Sabia? Agora você tá sabendo. E agora, como a gente já tá chegando ao fim, se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre a musicoterapia, se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre a musicoterapia, sobre a vida de Carol, sobre, ai meu Deus, eu tenho essa dúvida, Carol vai deixar para vocês as redes sociais dela, e logo depois que ela deixar as redes sociais dela, eu vou pro Se Liga da Missão, porque ela vai ter um desafio agora, para não pensar, entendeu? Eu vou perguntar que ela vai ter que responder. Deixa aí suas redes sociais, Carol, para que as pessoas lhe seguirem e conhecerem um pouco mais sobre a musicoterapia. Minhas redes sociais é @carolmusicoterapia. Tá? Agora, a parte que eu mais gosto, gente. O Se Liga na Missão. Posso começar? Valendo. Valendo. Se você fosse uma música, qual música seria? My Heart Will Go On. Se você tivesse um superpoder por um dia, qual seria esse superpoder? Tirar as dificuldades que as famílias têm com essas crianças neurodiversas. Ter um apoio. Seu maior sonho é? Aí é difícil, porque assim, todos os meus sonhos eu acho que na verdade é propósito já, né? Já vou vivendo, né? O meu maior sonho é alcançar o maior número de pessoas com a transformação de vida através da música. Eu acho que é o meu maior sonho. Chique, né? E por último, a música pra mim é? Tudo. Tudo. Música é tudo. É o espiritual, é o social, é a saúde, é minha comunicação, é meu ser.
Que massa. Que bate-papo gostoso, né, minha gente? Ai, que massa. Muito obrigada, Carol. Ai, eu amei! Eu também adorei! Eu amei ter você aqui. E assim... E a mensagem, eu acho que fica é justamente essa, né? Claramente vocês podem ver aí pela fisionomia de Carol, pelas palavras dela, pela minha reação aqui, a reação também aqui da produção no estúdio aqui, ó. Enfim, o poder transformador da música, né? Estamos no 2º episódio do ano, do Se Liga Feira, e é muito bom saber o poder que a arte tem, né? E a gente tem essa arte de qualidade, esses profissionais também na área da saúde, de qualidade em Feira de Santana. Então, se liga, Feira. A gente tem artista, a gente tem musicoterapia de qualidade. Então, muito obrigada, Carol, pela sua presença. E é isso, minha gente. Você que tá aí de casa, um cheiro. Não esquece, estaremos juntinho novamente na segunda-feira, 14 horas, no canal da TV Feira 2.1. Espero vocês. Cheiro!